Então tá, esse capítulo, alguém gostaria de dizer alguma coisa agora? Tem uma que a questão do quando ele fala da influência do neoplatonismo ali, a questão da influência da matemática ali para dar aquela mudança para ajudar a Revolução Copernicana, essa influência da matemática. Eu queria saber a questão, como fala ali daquela influência depois, acho que ali no que período ali da Idade Média começa o neoplatonismo mais forte de novo, e daí uma maior influência da matemática, assim, na ciência da época, né? Queria saber como é que foi a influência disso para a Revolução Copernicana, que parece que teve um papel bem importante na questão da astronomia ali, né? É bem diferente por causa que bem diferente da abordagem mais aristotélica, né? Que é uma abordagem mais não tão matemática, né? Que ele trata ali. E ver como é que ficou essa relação, né, na influência da Revolução. Então tá, vamos lá. Esse é um capítulo que apresenta o contexto, né? Como eu falei no vídeo, o objetivo desse capítulo é apresentar o contexto mais próximo no qual Copérnico desenvolveu as teorias dele, que serão apresentadas agora no próximo capítulo. E o que ele está querendo mostrar? Que esse contexto no qual o Copérnico está inserido é um contexto super complexo. Tinha muitas influências. Influências vinham de tudo quanto é lado, certo? Não é um contexto assim uniforme. E muitas das concepções que o Copérnico, quer dizer, e ele recebe assim muitas influências, né? A Revolução Copernicana não surge do nada. Muitas coisas estavam acontecendo, muitas transformações, muitos problemas, e seria mais ou menos esperado que alguma coisa desse tipo acontecesse, se não com Copérnico, com alguma outra pessoa mais adiante, certo? Então, quando na parte final do capítulo ele discute essas influências dos chamados humanistas ou neoplatônicos, ele está querendo mostrar assim, olha, essa é uma corrente de pensamento que foi bastante influente no Renascimento, em artistas, sobretudo, escritores. Então havia uma espécie assim de neoclassicismo, uma volta aos clássicos, né? Vamos reviver o passado que foi perdido aí pela Idade das Trevas. Vocês vejam que mesmo a Idade das Trevas é meio uma criação, né, do Renascimento. Teve muita coisa interessante, muita criatividade, muita luz também durante a Idade Média. A Idade Média não foi um período homogêneo, sobretudo no período ali da escolástica, do século X até o século XIII, houve grande desenvolvimento intelectual, sofisticação intelectual mesmo. E o movimento da escolástica foi um movimento assim que trouxe muitas contribuições na área da lógica, da física, da teologia, né, da sistematicidade, do pensamento racional rigoroso, a invenção das universidades, que é uma instituição que a gente tem até hoje. Então, houve muitas assim contribuições importantes, criativas, nesse período do século X até o século XIII. Então, esse período do século X até o século XIII foi um período em que a Igreja favoreceu o desenvolvimento intelectual, não foi o contrário. Aí, no Renascimento, começa a acontecer várias outras transformações. A gente tem, né, a reforma protestante, a gente tem as navegações, e a gente tem a redescoberta dos clássicos gregos antigos, gregos e romanos antigos, tá? Isso começa lá pelo século 8, 9, pelas traduções das obras antigas que haviam sido traduzidas para o árabe pelos muçulmanos. Então, os muçulmanos invadem o sul da Europa, lá, a Península Ibérica, sobretudo, e trazem consigo essas traduções dos antigos. E aí elas são traduzidas do árabe para o latim. E então os europeus começam a reler obras de Aristóteles, que haviam sido perdidas durante muito tempo. Então, a filosofia europeia antes do século 8, 9, eram basicamente algumas obras de Platão, tinha uma que outra obra de Aristóteles que ainda estava circulando, mas basicamente obras de Platão. Então, o Aristóteles começa a ser relido e ainda incorporado à tradição cristã, né, sobretudo por Santo Tomás de Aquino, e vira uma espécie de cosmologia, teologia oficial da Igreja cristã. Então, esse período perdura até o Renascimento. No Renascimento há uma releitura dos clássicos, sobretudo de obras literárias, né, das tragédias gregas, da poesia,
E há uma espécie assim de renascimento, nós precisamos, e uma espécie de idealização do mundo antigo, né? Como se lá houvesse assim, uma sabedoria antiga, um conhecimento da natureza humana que foi perdido ao longo do período da Idade Média. E, de outro lado, um certo misticismo que vem junto com isso. Então, essa influência humanística, com nota, é uma influência, de certa maneira, anticientífica. Essas pessoas não estavam interessadas muito em fazer ciência experimental, em cálculos, em fazer predições de fenômenos. Eles tinham uma relação meio mística, meio assim de adoração com relação aos textos antigos, sabedoria antiga, e tinham também concepções místicas com relação ao Sol e com relação à matemática, né, numa herança dos antigos pitagóricos, né? E essas influências aí de veneração do Sol, que seria uma espécie de símbolo divino, e da pureza, da simplicidade matemática, isso aí foi incorporado por Copérnico. A gente vai ver isso no capítulo, na semana que vem, quando discutir o capítulo 5. Alguns dos argumentos que Copérnico utilizou foram argumentos baseados na simplicidade, argumentos de tipo estético, não foram argumentos puramente assim observacionais, empíricos, que levaram Copérnico a propor uma mudança no modelo. Também havia argumentos de tipo estético ou místico, se quiserem, tá? Argumentos de tipo metafísico. Então, ou seja, tem coisas, tem influências vindo de tudo quanto é lado aí na revolução copernicana, tá? Tudo bem, Daniel? Sim, tudo bem. Alguma coisa que tu gostaria de comentar sobre isso? Eu queria ter uma ideia mais geral mesmo, como é que foi essa influência da matemática. Eu não tinha captado essa questão de... Tinha visto aquela questão do Sol, mas essa questão de uma visão mais mística não tinha ficado tão clara, assim, em relação às matemáticas. Deu uma esclarecida. Acho que por enquanto é isso aí. Sim, vocês têm que entender que, por exemplo, assim, tem duas vertentes matemáticas diferentes na Grécia Antiga. Tem a vertente mística, dos pitagóricos, e depois tem a vertente de Euclides, que é uma vertente mais racional, que é a que prevaleceu mais tarde na matemática, certo? Então, a grande diferença de Euclides, por exemplo, para os pitagóricos, é que Euclides não trata os teoremas como revelações assim da natureza divina, da natureza íntima das coisas, e ele apresenta os passos racionais que são usados para demonstrar qualquer teorema, os teoremas lá que ele apresentou. E é diferente da escola pitagórica, em que a demonstração dos teoremas nunca era uma coisa para iniciados, só os iniciados sabiam como demonstrar os teoremas. E Euclides apresenta racionalmente isso, né, passo a passo. E também há uma recuperação mais tarde das obras de Euclides. Então, mas isso é diferente do que esses humanistas aqui estavam fazendo. Esses humanistas estavam se filiando àquela tradição mais mística da matemática. E também o Copérnico, aí no caso, foi por essa vertente mais... influenciado por essa vertente mais mística. Claro, tu vê, o Copérnico recebeu influência de tudo quanto é lado, entendeu? Ele recebeu influências, né? Ele recebe as influências ali de Ptolomeu, de Aristóteles, das críticas escolásticas que foram feitas a Ptolomeu e Aristóteles. Ele recebe influências também mais de tipo empírico, né? Que quer dizer, necessidade de calcular, de elaborar um novo calendário, e ele também recebe influências desses neoplatônicos. Então, quer dizer, intelectualmente o ambiente ali é uma festa, vocês entendem? É um ambiente muito, muito, muito complexo, muito complexo. Não há o desenvolvimento dessa revolução, não é linear, não é assim uma coisa vai isso, depois vai isso, depois teve assim, influência de tudo quanto é lado e isso aconteceu. Tá, vamos ver. O Lucas tinha me feito uma pergunta antes. Lucas, quem sabe tu recoloca sobre os projéteis? Claro, eu tinha dito, só que eu achava muito curioso o fato do Aristóteles fazer a descrição de projétil da forma como ele faz, porque parece que um dos objetivos dele era fazer uma descrição fidedigna de como opera o universo, mas ao mesmo tempo que ele faz essa descrição, ele parece ignorar por completo o aspecto observacional, para ver se há uma equivalência entre a descrição que ele faz e o que pode ser observado.
Né? Era esse ponto mais ou menos que eu tinha dizer. Certo. Então, tem duas coisas, eu acho que é importante, eu já tinha comentado isso com o Lucas antes, eu repetir. Há duas considerações importantes, né, sobre a chamada ciência aristotélica. Primeiro, que a ciência aristotélica não é uma ciência no sentido moderno da palavra. Ela não é uma ciência observacional, experimental. Os aristotélicos não faziam experimentos, Aristóteles não fazia experimento. Ele observava a natureza e procurava fazer generalizações baseadas em princípios gerais. Então, né, por que as coisas caem? Ou por que os objetos pesados caem? Porque eles são compostos primariamente de terra e o lugar natural da Terra é o centro do universo. Né? Só que isso aí, entende, isso é uma espécie de racionalização das observações e não uma hipótese que depois vai ser testada, né? Que nem se passou a fazer depois de Copérnico, né? Sobretudo com Galileu, depois os empiristas ingleses, escoceses. Então, isso que se chama de ciência aristotélica, na verdade, é mais uma metafísica, baseada, né, numa observação, uma sistematização metafísica daquilo que a gente observa na natureza. Tá? E, então, claro, um problema do ponto de vista empírico para a teoria aristotélica eram os projéteis. Se eu lanço um objeto, se eu lanço uma pedra, uma flecha, uma coisa, ele percorre um arco no espaço, né? Mas por que isso? E a teoria aristotélica não conseguia explicar isso direito, porque na teoria aristotélica as coisas se movem na Terra só para cima e para baixo, tá? E elas vão para o seu lugar natural. Então, se a Terra vai para baixo, para o centro do universo, se a água fica em cima da Terra, se a ar fica em cima da água e se a fogo vai para cima do ar. Então, é só para cima. Esses são os movimentos que são esperados dos objetos na Terra. Se os objetos se movimentam para outros lugares, isso é porque tem alguma força externa movendo eles. Certo? Todo movimento era explicado por Aristóteles em termos de uma força externa. Todo movimento que não fosse um movimento para o lugar natural daquele objeto. E era explicado em termos de uma força externa agindo sobre aquele objeto. Então, por exemplo, se eu lanço um projeto, se eu atiro uma pedra, um pedaço de papel aqui, por exemplo, se eu atiro ele, quando ele sai da minha mão, por que ele continua se movimentando? Se a minha força agora não está mais agindo sobre o papel. A força vai até aqui, se eu largo o papel, ele deveria cair. Mas ele continua andando, né, se eu jogo com força. Por que isso? E a teoria aristotélica não tinha uma boa explicação para isso. Certo? Porque se eu larguei, a força externa está nesse sentido, agora não tem mais força externa, se eu largo o papel, ele deveria cair, mas por que ele continua andando? Então, os aristotélicos não existia na antiguidade nenhuma teoria da inércia. Para a teoria da inércia, a lei da inércia, né, desenvolvida mais adiante por Newton, diz que uma coisa tende a permanecer em movimento a menos que uma força contrária pare, ela tende a permanecer em repouso até que algo o mova. E a teoria aristotélica dizia que não, as coisas só permanecem em repouso, certo? Elas não, se está em movimento, ela para, se não tem uma força externa. E só que isso não está de acordo com as observações, isso não está de acordo com o que a gente observa no mundo, certo? E só que isso não foi suficiente, essa observação empírica desses fenômenos não foi suficiente para que os aristotélicos abandonassem a teoria do movimento deles. Porque a teoria do movimento de Aristóteles ela é adequada para explicar outros fenômenos, né, que a gente também observa. Ela parece até plausível para algumas outras coisas, pelo menos nesse nível assim, do senso comum. Então, isso que eu estava comentando antes com o Lucas. Ninguém abandona uma teoria, uma concepção, só porque a gente observa algo que a contradiz. Né? A gente não faz isso nem na nossa vida, os cientistas não faziam, os cientistas metafísicos, filósofos não faziam isso na antiguidade e não fazem até hoje. Nenhum cientista abandona uma teoria porque uma predição é falseada. Ele só abandona essa teoria se, além dele ver que as predições são falsas, sistematicamente falsas, também não basta uma ou duas, tem que ter sistematicidade nisso, né? Tem que haver algo que seja sistematicamente equivocado na teoria, e além disso ele tem que ter uma outra teoria melhor para colocar no lugar dessa que ele vai abandonar. Se um cientista não tem uma outra hipótese ou teoria melhor para colocar no lugar dessa que ele abandonar, ele continua com aquela que ele tinha, mesmo que ela implique em predições falsas. Na verdade, todas as teorias contemporâneas
contém uma ou outra predição que é falsa. Todas elas têm predições assim que são incompatíveis com aquilo que a gente de fato observa na natureza, tá? O que acontece é que os cientistas tratam essas predições falsas como fenômenos inexplicados. Eles dizem, essa predição aqui é falsa, deve ter alguma outra coisa aqui que eu não estou levando em consideração, mas eu não sei o que é, eu vou continuar investigando. No caso de Aristóteles, não havia essa demanda por explicação por observações falsas, porque a teoria dele não era uma teoria de ciência experimental, era uma teoria metafísica. Então, o que constituiria uma objeção importante para um aristotélico, para Aristóteles, para um aristotélico? Seria um argumento racional igualmente forte, contrário àquela postulação. Não, a experimentação empírica não tinha tanto peso, né? Então, isso comenta aqui de passagem. O próprio Aristóteles parece ter notado esse problema, mas parece não ter dado muita atenção para ele, para o problema. Certo? Mas, enfim, isso foi retomado, né? O Kuhn comenta aqui pelos escolásticos, e foram apresentados, então, contra-argumentos a Aristóteles. Isso foi muito importante depois, né, com Copérnico, Galileu, depois Newton, para a elaboração mais tarde, da teoria física contemporânea, no Newton, moderna, né? Então, tá, mais alguma questão? Vocês estão aí? Sim. Sim. Rogério, Sim. na página 130, quando é apresentado ali uma parte do texto sobre o Santo Agostinho, que ele fala que não é necessário provar as coisas da natureza, por que ele se posiciona dessa maneira? Porque tem a ver com a questão da astrologia? Vamos ver aqui, vamos reler a passagem para eu me lembrar, tá? Eu vou só reler rapidamente aqui. Outro quer reler? Está com ele? Não, pode ler. Tá. Quando, portanto, isso é a passagem. Então, o que o Kuhn diz? Antes, né, desse parágrafo que ele cita, ele diz assim: nos primeiros séculos da era cristã, os padres da igreja eram paladinos e convertidos à nova fé, lutando pela sua existência, tá? Então, o cristianismo não era ainda a doutrina oficial do Império Romano, passou a ser mais tarde. Então, havia essa perseguição, na verdade, inicialmente aos cristãos. A sua própria vocação exigia que desaprovassem o saber pagão, que era o saber do Império Romano, o saber pagão dos seus predecessores, e intensificassem a atenção que o mundo erudito, em rápido decréscimo, dava aos problemas da teologia cristã. Além disso, acreditavam profundamente que a escritura e a exegese, então, a escritura e a exegese católica continham o resumo do conhecimento necessário para a salvação. Então, a posição, assim, filosófica desses primeiros padres da igreja era de que, de um lado, a gente tem a filosofia pagã, de gregos e romanos, e de outro lado a gente tem as verdades reveladas. Então havia essa contraposição. Além disso, para eles a ciência era um saber secular, não religioso. Exceto quando essencial para a vida diária, era inútil, na melhor das hipóteses, e perigosamente distrativa, na pior das hipóteses. Assim, em seu Enchiridion, ou Manual para os Cristãos, Santo Agostinho, o mais influente dos primeiros padres da igreja, dava o seguinte conselho aos fiéis. Então, o que o Kuhn está dizendo? Que nesse período inicial da igreja, a influência filosófica da igreja foi, no mínimo, ambígua com relação à ciência. A posição da igreja não era uma de promotora do desenvolvimento científico. Certo? É isso que ele está querendo mostrar. Então, aí ele cita o Santo Agostinho. O Santo Agostinho tem um exemplo disso. E o Santo Agostinho diz, aí tem a citação, vamos lá. Quando, portanto, nos perguntam em que acreditamos em matéria de religião, não é necessário provar a natureza das coisas. Provar a natureza das coisas é fazer física ou metafísica. Tá? Então, a religião não diz respeito a isso. Isso que o Santo Agostinho está dizendo aqui. Religião não trata da natureza das coisas. Como foi feito por aqueles a quem os gregos chamam físicos. Nem precisamos ficar alarmados por cristãos ignorarem a força e o número dos elementos. Força e o número dos elementos. Os elementos são 4, 5 elementos.
né? Terra, fogo, água e ar. Então, não tem problema. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, não tem problema de tu não saber nada de física para ser cristão. O movimento, a ordem, os eclipses dos corpos celestes. Não precisa saber nada de astronomia também. A forma do céu, as espécies, não precisa saber as espécies e a natureza dos animais, plantas, pedras, fontes, rios, montanhas. Quer dizer, tu não precisa saber nada de biologia e geografia também, geologia. A cronologia e as distâncias, não precisa saber nada de história. Os sinais de tempestades vindouras, não se, vocês entendem? Meteorologia, não precisa saber nada, tu pode ser ignorante em meteorologia. E milhares de outras coisas que esses filósofos ou descobriram ou pensaram que tinham descoberto. É suficiente que os cristãos acreditem que a única causa de todas as coisas criadas, sejam celestes ou terrenos, visíveis ou invisíveis, é a bondade do Criador. O único Deus verdadeiro, que nada existe a não ser Ele próprio. Tá? Então essa é a postura. Essa é uma atitude, né? Uma atitude possível. E tem pessoas que... É uma atitude possível que se pode adotar em se sendo religioso com relação à ciência. Quer dizer, religião é uma coisa, ciência é outra. Tu pode ser religioso e não saber nada de ciência. E tu pode ser religioso e saber coisas de ciência, mas não é isso que vai te trazer a salvação para ti. Essa posição de Santo Agostinho é muito diferente da posição depois de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino promulgava uma integração. Então, no período... então, o que o Kuhn está chamando a atenção aqui? Que nesse período inicial da igreja havia essa separação. Religião é uma coisa, ciência é outra. Depois, no período da escolástica, há uma unificação. E a igreja se tornou uma promotora importante do desenvolvimento científico. Ou, né, quer dizer, científico nesse sentido lato, né, porque não é a ciência ainda experimental, que nem como a gente entende o significado dessa palavra hoje em dia, tá? Sim, então, eu não tinha entendido muito bem, então não é uma crítica que ele faz, ele só diz que para tu ser cristão, tu não precisa saber, o cristão não tem obrigação de saber aquelas coisas ali, para tu ser cristão, não tem necessidade, é isso. Eu tinha achado que no início eu tinha achado que era uma crítica, mas agora eu entendi. Não, ele está dizendo assim, o que vai te levar, o que vai trazer salvação para tua alma não é o conhecimento científico, é isso que ele está dizendo. Tá, entendi. Certo? O que vai trazer salvação para tua alma são as tuas atitudes, a tua bondade, a tua amorosidade, o teu amor a Deus, a tua fé, né? Isso que ele está dizendo, isso que Santo Agostinho está dizendo aqui. Né? Não, tá. Depois, isso é uma atitude diferente. Tem muito, então, o que o Kuhn está mostrando aqui nesse capítulo? Que não tem a influência da igreja, entendeu? Não existe a atitude da igreja com relação à ciência. Tem muitas atitudes. E mesmo no período antigo, no período da escolástica, as atitudes foram ambíguas, porque havia uma atitude que era predominante, mas tu tinha outras pessoas ali no meio que faziam coisas diferentes, entende? E isso é assim até hoje. Não tem uma... Tu pega religiosos de linhagens diferentes, assim, tu vai ver que eles dizem coisas contraditórias, né? Tem pessoas hoje em dia que são, né, terraplanistas, criacionistas, e tem pessoas que, né, dentro da tradição cristã, né, tem pessoas assim que são cristãos fundamentalistas, que fazem leituras literais dos textos bíblicos, e tu tem pessoas como, por exemplo, o atual Papa, que faz na verdade, a posição oficial da Igreja Católica hoje ela é de aceitação da teoria da evolução, né, das teorias científicas em geral. Eles acham eles sustentam que não tem nenhuma incoerência. Então, isso que ele está chamando a atenção. Mas tem três períodos básicos aqui desses relacionamentos aí da igreja com a ciência. Tem esse período inicial, os primeiros padres, né, e aí ele cita o Santo Agostinho como um exemplo. Ele cita alguns outros ali que são terraplanistas. Na página seguinte, essa aqui que a citação, ele fala de três personagens ali religiosos que defenderam o terraplanismo, embora essa não fosse a teoria oficial da igreja, tá? Mas enfim, ele cita porque é representativo de um certo senso comum ali, né? Do ponto de vista científico, nunca houve terraplanismo, tá? Sempre se soube que a Terra não é
que a Terra é redonda, pelo menos assim, desde que se tem registro da astronomia antiga, né? Talvez mais antigamente não fosse assim, mas os registros mais antigos que a gente tem de astronomia, tanto no Ocidente quanto no Oriente também, não havia nenhuma teoria assim terraplanista. Agora havia pessoas que defendiam isso, certo? Que pelo menos postulavam hipóteses assim de senso comum, não eram hipóteses científicas, vocês entendem? Não eram pessoas sofisticadas intelectualmente, eram leigos, que nem é agora, né? Assim, Que nem agora. Exatamente, né? Tem pessoas assim, uma posição meio idiosincrática, sei lá, meio ideológica, não tem muito a ver com desenvolvimento científico, provavelmente dito. E é mais um fenômeno social do que propriamente científico, né? Mas então teve esse primeiro período, depois há um declínio grande, assim, há um declínio grande da produção científica na Europa, né? Isso só é retomado depois com as invasões árabes no século VI, VII, e aí começa a haver essa tradução para o latim dos textos clássicos, e aí começa a haver discussão desses textos clássicos, e aí quando começa a haver essa discussão, começa a haver reuniões informais, certo? Reuniões informais que tipo, nossa, agora aqui, ó, reunião informal. Né? As pessoas começam a dizer, vamos estudar esses textos antigos, né? E aí isso dá origem, né? Vamos traduzir, vamos ver o que eles queriam dizer, vamos ver, não sei o quê. E aí só que eles começam a ler esses textos com outros olhos, diferentes daqueles que os produziram na antiguidade. Novas questões, e aí isso dá origem, então, às universidades. E a gente tem um período agora de união. A ciência passa a ser promotora do desenvolvimento intelectual, científico, matemático, lógico, né? E isso também reflete uma nova posição da Igreja na sociedade europeia, porque a Igreja agora é a religião oficial da Europa. E então os cristãos não precisam mais agora se contrapor a ninguém, entendeu? Eles dominam. E, na verdade, eles têm interesse agora de estender relações com os outros povos, de aumentar o comércio, de conhecer, né, o que as outras pessoas têm em outras partes do mundo. Então, eles têm uma posição agora mais a mentalidade agora de império. Nós estamos no topo dele que nós queremos abarcar o mundo inteiro. Então, vamos trazer o que há de melhor no resto do mundo. Isso começa a acontecer. É claro que pelos padrões da época, que são bastante rudimentares comparados com os contemporâneos, mas é exatamente essa mesma postura, tá? A posição, assim, meio de um império. E nesse período, então, a gente tem uma promoção, né? Isso dura até o final do Renascimento. E depois do Renascimento, a partir do século XVI e XVII, começa a haver uma cisão, novamente, do desenvolvimento científico com as teorias religiosas. Certo? Uhum. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ser só comentários, não precisa pergunta, só essa ideia é a gente fazer uma discussão aqui. Alguma coisa que tenha ocorrido para vocês, que tenha chamado a atenção, o que tenha achado estranho, o que tenha achado interessante? Não, eu estava. A minha dúvida, na verdade, eu ia comentar, foi mais ou menos o que a Priscila mencionou, eu estava. Fiquei refletindo bastante sobre essa questão da religião em relação à ciência nesse período até Copérnico, assim, né? Da questão de talvez se tinha uma relação, assim, se a religião tivesse causado ou promovido um certo atraso na evolução da ciência, já que alguns antigos já pensavam em alguns, talvez Aristarco, né? Questão do projeto base, do sistema, do método base ali da questão do movimento celeste em relação à Terra. E aí eu fiquei pensando que talvez a religião pudesse ter contribuído com um certo atraso, talvez, né? Mas foi uma reflexão, assim, né? Porque antes de ler o quarto capítulo. Então, mas aí agora conversando com essa questão que a Priscila levantou, ficou mais claro essa ideia. Sim, essa é uma questão assim que é recorrente, em parte pela maneira como a gente passou a entender
as relações entre religião e ciências a partir do início do século XX, que passou a ser vista como uma relação de contraposição. Mas as relações são, se a gente for analisar historicamente mesmo, ver os dados, ver o que aconteceu, as relações são bem mais complexas. Houve tanto períodos assim de contraposição quanto períodos de promoção. Essa ideia é meio que um legado renascentista também, né? De que há necessariamente essa contraposição no período da Idade Média. Mas também... Eu não sei se é renascentista, porque muitos, quer dizer, todos os renascentistas eram religiosos também, né? Não havia nenhum ali, esses personagens todos, o Copérnico eram religiosos, não havia ninguém que não fosse religioso nesse período. Mas é claro, começam a surgir tensões, e essas tensões se manifestam de maneiras diferentes. Elas se manifestam de maneira explícita mesmo, mais explícita mesmo, só no final do século XIX e no século XX. Então essa é a concepção que a gente herdou hoje, que a gente tem em parte dela hoje. Ela é pelo menos bastante popular em meios acadêmicos. Mas do ponto de vista histórico não é assim. Do ponto de vista histórico, nunca houve um caso assim de alguém ter sido morto, que nem se tem essa crença popular, né, de que os religiosos foram impedidos de praticar, ou foram mortos, ou perseguidos, cientistas foram perseguidos pela igreja. Qual é o exemplo disso? Tem alguns casos, né, de que a igreja se contrapôs, ou disse isso, ou disse aquilo, né? Eu cito aqui alguns exemplos, que no século, em 1200, né, que cheguei a anotar até aqui, em 1210, no ano 1210, um concílio provincial de Paris, tá? Então, isso vale ali para a região de Paris, proibiu o ensino da física e da metafísica de Aristóteles. Mas isso não impediu, né, que o surgimento de um personagem como Santo Tomás de Aquino. Vocês entendem? Santo Tomás de Aquino, que nasceu em 1225, nasceu 15 anos depois desse concílio. Santo Tomás de Aquino integrou a teoria aristotélica à teologia cristã, e isso passou a ser a doutrina oficial da igreja. Então, embora tenha havido essa proibição do ensino, isso não impediu que as pessoas continuassem estudando e fizessem. Na verdade, isso passou a ser a ideia predominante. Vocês entendem? As relações são muito mais complexas. Tem gente que Galileu foi preso e morto e não sei mais o que. Sim, teve. Ele foi constrangido, mas assim, não foi morto. O desenvolvimento científico mesmo não foi afetado por essas decisões da igreja, né? Isso é uma tese que o Kuhn defende. Ele diz que o motor do desenvolvimento científico são os problemas que a própria comunidade científica reconhece como sendo relevantes, e não o que os outros dizem para a comunidade científica. Vocês entendem? Então, claro, tem alguns momentos em que alguns personagens influentes, cientistas importantes da comunidade científica, são também religiosos. E isso leva eles mais para um lado ou mais para o outro. Mas os argumentos deles só se tornam influentes para o desenvolvimento das ciências na medida em que são argumentos de tipo científicos. Então, a tese do Kuhn é que o desenvolvimento científico tem uma dinâmica própria, que é interna à própria ciência. A gente tem o surgimento a gente tem um modelo, esse modelo tem problemas, os cientistas tentam resolver esses problemas, e ao tentar resolver esses problemas, eles elaboram novas teorias. Essas novas teorias vão ficando sofisticadas, só que elas, em última análise, encontram também novos problemas. Esses problemas vão se acumulando, esses novos problemas, as teorias vão ficando mais sofisticadas, as observações vão ficando mais precisas, isso vai gerando problemas mais difíceis de resolver, até que, em determinado momento, a comunidade científica começa a explorar modelos alternativos. Mas isso acontece num contexto muito complexo, que é o que ele está tentando mostrar aqui. Não é qualquer contexto. Tá? Então, para apresentar um modelo alternativo na antiguidade, que foi o que o Aristarco de Samos fez, isso não havia ambiente intelectual para aquilo parecer razoável para os antigos. Porque se tu quiser postular, para tu mostrar que a Terra gira ao redor do Sol, tem que apresentar uma concepção alternativa de movimento. Isso não existia na antiguidade. Os antigos tinham uma concepção absoluta do movimento.
A concepção relativista do movimento só passou a ser desenvolvida aqui pelos escolásticos, que é o que ele está tentando mostrar, e depois foi retomado por Copérnico e Galileu. Tá? Então, antes de ter as críticas à teoria do movimento absoluto de Aristóteles, tu não tem como apresentar uma teoria heliocêntrica do universo. Então, o Aristarco, a gente diz hoje, tá vendo, ele estava certo, mas ninguém levou em consideração. Sim, mas ninguém levou em consideração porque não tinha razão suficiente. O racional na antiguidade era ser, aliás, geocêntrico, porque as melhores razões estavam do lado do geocentrismo, estavam do lado do Ptolomeu. Depois, em Copérnico, a situação muda, mas muda porque a gente tem uma série de outros fatores mudando também. Tem o desenvolvimento de uma nova concepção de movimento, que é o movimento relativo. A gente tem uma série de problemas, né, no cálculo dos planetas, com os epiciclos cada vez mais sofisticados, e cada vez que tu resolver um problema de observação, né, que a observação não bate com a tua teoria, isso gera novos problemas, então começa a proliferar problemas por toda parte. O problema do calendário, que eles não conseguiram resolver. Então, quando essa situação, aí tu tem um contexto geral em que torna propício o surgimento de a possibilidade da gente cogitar, não, mas tem alguma coisa errada aqui que não é só com a sofisticação da teoria, tem algo errado, mais fundamentalmente errado com o modelo geral. E aí então acontece uma revolução científica. Mas isso tudo acontece internamente. As influências sociais externas da igreja, da sociedade, dos políticos, geralmente não afetam muito isso. Elas podem atrasar um pouco, acelerar, mas em geral não são assim um ou outro fator, né, desse tipo assim que pode. Então, o que foi mais determinante para o atraso científico da Idade Média? Foi o declínio do Império Romano, a pobreza, certo? Pobreza generalizada. A sociedade europeia, a partir do século II, entrou em declínio cultural generalizado. Então, houve esse período grande aí, do século II até o século, sei lá, XIII, ou XII, XIII, em que houve pouca produção científica, cultural, intelectual na Europa. Mas isso se deveu principalmente à pobreza absoluta. Então, outro dia eu estava vendo aqui um filme, um desses documentários, né, na televisão, né, em que um historiador dizia que um arqueólogo, né, mostrando que na Inglaterra, que fez parte do Império Romano, era muito mais próxima da Inglaterra, muito mais próspera, foi muito mais próspera durante aquele período do que foi durante a Idade Média. E isso eles notam, inclusive, pela profundidade das covas. Então, as pessoas eram enterradas na antiguidade numa altura mais funda, né? E na Idade Média eles faziam covas rasas. As pessoas não tinham nem recurso para cavar uma cova mais profunda para os parentes que morriam. Então, é uma pobreza generalizada, né, comparada à afluência que existiu na antiguidade. E aí, durante o final, a partir do século X, começa a haver um enriquecimento novamente da Europa, né? Um período de maior estabilidade, de maior aumento do comércio, aumento da população. E isso agora tem efeitos na produção científica. Então, não foi a igreja que causou isso, vocês entendem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. O pessoal às vezes cita um exemplo da igreja ali, da questão do Giordano Bruno ali também, que foi queimado na fogueira e tal, né? Normalmente é usado como exemplo para essa referência, acho. É verdade. Sim, é o único exemplo. Tá? Em 2000 anos é o único. Sim, acaba Tem com uma muito mais exceção. Tem muito mais casos de cientista sendo perseguido por regime político do que pela igreja. Então, só para confirmar, parte também do que era necessário para abandonar esses modelos teóricos antigos ainda tinha que ser estabelecido através de todas essas discussões internas que ainda tinham que surgir para que realmente tivesse essa mudança. Não foi influência externa. Uhum. Não foi influência externa. Essa, pelo menos, tá? Tem gente que diz que essa é a tese do Kuhn, tá? Vocês têm que saber isso também. Tem alguns sociólogos da ciência contemporâneos que se contrapõem ao Kuhn nesse ponto, mas a tese do Kuhn, que é uma tese muito assim... Quer dizer, ele tem bons argumentos para sustentar essa tese, né? Como a gente vê aqui,
é que as mudanças principais que acontecem na ciência, elas são movidas por fatores internos à própria ciência. Tem uma dinâmica que é interna. Tem ciclos, né? E esses ciclos, aqui a gente está vendo na prática um exemplo disso. Mas o ciclo básico é assim: a gente tem um paradigma inicial, um modelo inicial, o desenvolvimento de teorias dentro desse modelo inicial, uma sucessão de teorias dentro desse modelo inicial, dentro desse paradigma. O paradigma entra em crise, que é o que aconteceu no século XIII e XIV. O paradigma entra em crise porque tem muitas anomalias que ele não consegue resolver. Tem observações assim que são difíceis, tem fenômenos que são difíceis de explicar, e se tu conserta de um lado, estraga de outro. Então começa a haver um declínio da confiança dos cientistas, da fé que os cientistas têm no modelo. E aí abre-se espaço para que hipóteses alternativas, de modelos alternativos, passem a ser cogitados na ciência. A gente tem um período de revolução. No período de revolução, a gente tem modelos concorrentes, né, que a gente vai ver no próximo capítulo. Tem um período ali que começa em 1543, com a publicação do livro do Copérnico. Tem um período de 100, 150 anos em que os astrônomos aprendem os dois sistemas. Eles aprendem o modelo copernicano e aprendem o modelo ptolomaico. E eles alternam entre um e outro. Então aí tem partidos, certo? Fica assim, é ciência com partido. Ciência com partido. Porque tem os partidários do Copérnico e tem os partidários do Ptolomeu. E aí, depois de um certo tempo, os mais antigos, né, que são os mais conservadores, vão morrendo, e os mais jovens vão aderindo ao modelo copernicano. E a revolução copernicana só se completa mesmo com o Newton, que vem 150, 160 anos depois. Porque aí o Newton integra a astronomia copernicana com a física, uma nova física agora. Então agora a gente tem, aí ficou impossível de defender, porque agora a gente não tem nem, porque o modelo ptolomaico era plausível no contexto da astronomia, da física aristotélica. Mas se a física aristotélica foi suplantada também, então agora não tem mais porque manter aquilo, vocês entendem? Então tem uma série de movimentos assim concomitantes. E aí começa um novo período de ciência normal, um novo modelo, que é o modelo copernicano, se instaura. E aí a gente tem agora tem o desenvolvimento de teorias dentro do modelo copernicano. E também essas teorias agora têm problemas, tem uma evolução, né? Aí tem vários cientistas importantes, né, que vem depois. Tem Galileu, tem Kepler, enfim, tem uma sucessão aí de astrônomos importantes que desenvolvem teorias diferentes, né, para explicar fenômenos diferentes usando o modelo copernicano. Nessas questões de influências externas, eu não me lembro se é no capítulo, se é nesse agora, faz um tempinho que eu li, ou se é no anterior. Tem uma hora que o Kuhn chega a fazer uma referência à questão da astrologia, que teria, eu entender, uma questão de um certo patrocínio assim, dos cientistas para poder fazer mapas astrais, assim, previsões humanas a partir do celeste. Não sei se teria isso, como é que seria a visão dos astrônomos também nessa época, como é que essa relação astronomia, astrologia tinha uma diferença que tem hoje, ou era uma coisa meio homogênea, como é que é? Era uma coisa mais homogênea, não eram duas disciplinas separadas, que nem passou a ser hoje, né? Hoje em dia a gente tem astrônomos e tem astrólogos. Na Antiguidade e na Idade Média, inclusive no Renascimento, só havia astrólogos, não havia astrônomos. O que tinha eram dois tipos de astrologia. Tinha a astrologia celeste, né, que é previsão de eventos celestes, que é o que passou a ser chamado depois de astronomia, e havia a astrologia judicial, que era qual era a influência dos astros sobre os eventos na Terra, previsão de fenômenos mundanos, aqui, terrestres, a partir de observações celestes. Mas todos esses personagens aqui que a gente viu, Ptolomeu, Copérnico, depois Galileu, todos eles eram astrólogos, eles faziam isso. E não era algo assim menor, que faziam só para ganhar dinheiro. As disciplinas estavam integradas. Havia uma certeza, né, de que havia essa influência.
Então, No caso- né, isso começa com coisas assim simples que a gente pode observar empiricamente, né? No, nas estações do ano, por exemplo. Então, é óbvio que o Sol tem uma influência nas estações do ano. No verão, o Sol é mais forte, no verão. Então, né, tem influência no crescimento das plantas, tem observações com relação à Lua, né, que é a Lua que é mais adequada, tem isso, tem aquilo. Né? Então, as migrações dos pássaros. Então, são coisas que a gente observa na natureza. Parece haver uma correlação, né? Parece haver uma correlação entre o que a gente observa nos rastros. Vocês têm que lembrar que todo o Sol, a Lua eram considerados planetas para os antigos. Né? Enfim, isso foi se sofisticando com o passar do tempo. Né? Tem os aspectos também psicológicos disso que a gente pode explorar, e tem de ciência cognitiva, que também são bem interessantes. Mas não era uma... Vocês têm que entender, isso que a gente chama de ciência hoje é algo muito recente na história humana. O que a gente chama de ciência experimental, começa aqui nesse período com Copérnico. É a chamada Revolução Científica. E nesse período da Revolução Científica, a gente desenvolveu um modo de pensar muito peculiar. Nunca teve isso antes, né, na história. Vocês entendem? A gente tem milhares de anos aí de história pregressa em que não havia esse tipo de pensamento. A ideia de que a gente pode elaborar hipóteses, testar essas hipóteses baseadas em experimentações. Não era assim que as pessoas pensavam. Não havia essa atitude com relação aos fenômenos. Porque para tu ter essa atitude com relação aos fenômenos, tu tem que separar. Uma coisa é o cálculo e a previsão de fenômenos. Outra é como as coisas realmente são. Tá? Isso a gente tem antecedentes disso na obra de Ptolomeu. Essa é a diferença uma das diferenças para as quais o Kuhn chama atenção entre Ptolomeu e Aristóteles. Porque Ptolomeu é um pensador de Alexandria, né? E Aristóteles, personagem, filósofo daquele ambiente ateniense. E tem uma diferença bem grande entre o tipo de astronomia que os dois fazem, porque a astronomia aristotélica, de Aristóteles mesmo, era uma astronomia integrada à cosmologia. E a astronomia ptolomaica era uma astronomia mais matemática. Ele estava menos interessado em questões metafísicas e filosóficas e mais interessado no cálculo preciso do movimento dos planetas. Então ele se dissocia um pouco das considerações metafísicas, cosmológicas e se concentra no cálculo. E essa atitude dele é retomada por Copérnico. Copérnico também. O Copérnico, quando elabora o livro dele, pelo menos assim, o prefácio do livro é apresentado, né, por um colega dele, dizendo o seguinte: olha, o objetivo desse livro aqui é apresentar um sistema de cálculo do movimento aparente dos fenômenos. A gente não está interessado aqui em saber como as coisas de fato são, certo? Porque como as coisas de fato são, a gente pode consultar a Bíblia, ou enfim, fazer alguma outra coisa, mas isso aqui é um sistema para calcular os fenômenos, para prever fenômenos. Então essa separação que os cientistas modernos, e até hoje se faz isso, é uma coisa muito, muito, muito nova na história do pensamento humano, tá? Entendem? Uhum. Sim. Sim. Você ia comentar que no caso do Newton é até mais crítico, né? Porque a motivação do Newton era, se não me engano, parte do desenvolvimento do cálculo e das leis da gravitação que ele desenvolveu era por questões astrológicas, não em relação aos astros que ele tinha desenvolvido. Inclusive, também ele tinha um grande interesse em alquimia, né, na época. Sim. Aqui, ó, a gente sabe disso. A maior parte do que a gente lê hoje do Newton é a parte da física, né, e matemática. Mas isso é só 10% só da obra do Newton. Os outros 90% são coisas que a gente consideraria hoje místicas. A alquimia, a astrologia. Essa é a maior parte da produção mesmo. O interesse principal do Newton não é. Sim. Essa é uma coisa secundária que ele fez. Então, vocês vejam como essa mistura, né, de metafísica, religião e ciência em todos esses períodos, aí, em todos esses personagens. Qualquer um desses autores que a gente for ler, a gente vai encontrar essas misturas. Onde a gente encontra menos isso na ciência contemporânea.
Então, é por isso que a gente tende a ter hoje essa atitude mais separada, né, de ciência e religião. Mas isso também é meio... varia muito, tá? Dependendo da área. Mas, enfim. Então, tá. Mais alguma questão, comentário? Alguma coisa que vocês ainda acharam interessante nesse capítulo? Alô? Estão me vendo? Sim. Sim. Então tá. Vocês viram que ele menciona ali no final as navegações, né? Cita os portugueses, cita o infante Dom Henrique, né? Então, que também esses portugueses, navegadores portugueses, astrônomos, cientistas portugueses, eram também místicos, né? Mas eles sofisticaram a técnica de navegação, sofisticaram a técnica, as observações astronômicas, refizeram os mapas da Europa, do Mediterrâneo e da África, né? E depois fizeram os caminhos até as Américas. Então isso tudo contribuiu, porque a gente tem de novo, então os mapas do Ptolomeu, que o Ptolomeu era também cartógrafo, né? Tinha mapas do céu e da terra. Então, o Ptolomeu estava errado nesse ponto aqui, quem sabe ele não está errado nesse outro também. Vocês entendem? Quando a gente começa quando a gente descobre, né, que uma obra, um pensamento tem certos defeitos, a gente fica, se tem esse defeito aqui, talvez tenha outros também, né? Por que não? Vamos investigar. Então, isso foi uma coisa que foi tomando conta do pensamento ali dos enfim, pensadores, intelectuais do Renascimento. E algo que facilitou as coisas para Copérnico, né? Então, quando Copérnico é convidado para elaborar um novo calendário, diz, não, vamos ver se a gente precisa de uma teoria astronômica melhor para elaborar um novo calendário. O calendário, você sabe, tem o problema do ano bissexto, e depois a cada 400 anos tem que tirar um dia ou acrescentar um dia, né? Então, eles têm que fazer aqueles ajustes, porque nunca dava certo. Então, isso tudo facilitou, assim, afrouxou a fé que as pessoas tinham nos antigos, nas obras, na tradição, né? Então vamos pensar de novo essas coisas, vamos ver o que acontece. Então, mas isso tudo é interno, vocês entendem? A gente tem desenvolvimentos científicos aqui na astronomia, tem desenvolvimentos científicos assim, nas técnicas de navegação, na cartografia, mudanças aqui e ali, então por que não aqui também? Então isso tudo é interno à ciência, isso não é a influência da igreja ou da sociedade, enfim, isso tudo são os próprios cientistas que estão se colocando nesses problemas, encontrando soluções, isso vai levando mais para um lado, mais para o outro. Essa é a tese do Kuhn, que existe uma dinâmica interna à história da ciência. Um motor interno à história da ciência que ele segue certos padrões. Tá? Essa foi a grande contribuição aí do Kuhn nessa época, com essa literatura dele, redescoberta, releitura, né, da história da ciência. Mas então tá, pessoal. Se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos encerrar por aqui. Não sei se alguém quer me dizer mais alguma coisa. Eu escolhi eu achei alguns livros de filosofia da física, né? Então, tinha interesse em mecânica quântica, depois eu vou colocar na página da disciplina. A gente tem mais 2 capítulos aqui do Kuhn ainda pela frente, e aí eu vou deixar um estudo dirigido para vocês sobre o Kuhn, tá? Um trabalho curto, assim, de 5 páginas, que funciona com a avaliação dessa primeira metade do semestre. Ok? Sim. Tu vai mandar o texto quando, Rogério? O próximo capítulo eu coloquei na página da disciplina hoje de manhã, já está lá. Só baixar. Tá bom, obrigada. Eu já vou ver se eu já coloco os próximos ali também, as questões. As questões são sempre as mesmas, é um resumo em uma página, ou menos, no máximo uma página, da tese e a ideia central daquele capítulo. Depois por quê? Como é que ele mostra isso? Qual é que é a tese central e como é que ele mostra isso? Certo? Qual é o argumento principal? Ok. Uma coisa que eu fiquei curioso ali que tu falou, que só ver o que é quando tu falou dos aspectos psicológicos da ciência cognitiva em relação quando eu estava falando da astrologia ali, o que seria esses aspectos psicológicos?
cognitiva. Bom, a astrologia, hoje a gente tem a visão assim, é que se entende assim, tem muitas camadas e a nossa sociedade é muito complexa, né? E a gente faz parte de um nicho, uma bolha, se quiserem, cultural, que é a universidade, certo? Uhum. Então, as coisas que a gente, o modo da gente se comportar, o modo da gente se comportar, as crenças que a gente tem, são diferentes da maioria da população. Vocês entendem? Vocês sabem disso, né? Sim. Sim, tem um modelo diferente. É normal isso, né? Se tu for para um outro país, as pessoas são diferentes de um país para o outro. As pessoas variam conforme as religiões, variam conforme as classes sociais, variam conforme o grau de instrução também. Então, tem algumas crenças que se tornaram meio que senso comum nos ambientes acadêmicos contemporâneos. E isso inclui, por exemplo, ter um certo desprezo pela astronomia, pela alquimia, por essas coisas, essas feitiçarias, tudo isso aí, né? É tudo, assim, é uma irracionalidade. Só que do ponto de vista psicológico, essa é uma leitura, assim, muito superficial do fenômeno. Porque se fosse uma bobagem, uma superstição apenas, teria morrido há muito tempo. Então tem alguma coisa a mais acontecendo aí. Sim. Então, do ponto de vista histórico, é implausível essa leitura. Então, o que é? O que pode ser? Então, uma coisa que é importante levar em consideração. Na Antiguidade, não havia escrita. Ninguém sabia escrever. Não havia texto, não havia registros escritos. A tradição era toda oral. A gente tem a linguagem escrita é uma invenção relativamente recente na história humana, né? As tradições da Antiguidade eram todas orais. E, na verdade, os primeiros textos escritos eram textos para facilitar a oralidade. Na verdade, as pessoas decoravam os textos, então eram textos para facilitar a memorização. A tradição era toda oral. A filosofia grega, a ciência grega antiga era toda oral, tá? E permaneceu assim durante boa parte da Idade Média. Então, o hábito de ler em voz baixa foi uma invenção na Idade Média. Era uma curiosidade. Lá tem uma pessoa lendo em voz baixa. Olha lá, olha que estranho. Então, vocês entendem? Isso tem que 1.500 anos. As tradições antigas eram todas orais. E não havia muito registro dos fenômenos. Então, os registros eram todos por memorização. E uma parte, porque outra vez a gente já falou sobre isso aqui, não sei se foi tu que perguntaste, Priscila, sobre as constelações, né? Por que as constelações são essas? Por que tem, né? Peixes, touro, aquário, virgem, por que tem essas constelações? Por que tem, né? Por que são essas e não outras? Então, essas constelações funcionam como uma espécie assim de guias para memorização, né? Tu tem um padrão no céu e tu atribui, é uma espécie assim de memória externa, né? Que nem a gente pode memorizar coisas, anotando coisas no papel, que nem a gente faz hoje, pega, toma nota, aí tu volta para aquilo lá. Mas o que tu faz quando tu não tem papel? O que tu faz quando tu não tem papel para anotar? Tu não pode anotar na terra, vai desaparecer. O que tu faz? Tu projeta isso no mundo externo. Então, aqueles símbolos lá, aqueles padrões nos céus, passam a ser depositários de certos atributos, certas propriedades que facilitam a memorização. Vocês entendem? E aí tu atribui, então tu passa a ter projeções assim, de certos padrões da natureza, certos padrões humanos, tu projeta aquilo naqueles sinais, naqueles padrões celestes. Então isso vai sendo sistematizado. Então aquilo passa a ser uma espécie de reflexo da mente humana, vocês entendem? Da mesma maneira que a nossa literatura contemporânea é um reflexo da mente humana também, né? Quer dizer, as pessoas não, a gente tem esses autores aí, né? Sei lá, Goethe, Dostoiévski, Machado de Assis. Essas pessoas não estão escrevendo coisas aleatórias. Eles estão escrevendo coisas assim que também não são relatos, né? Não são meros relatos ou descrições. O que eles dizem, eles estão descrevendo certos padrões de comportamento humano. Quer dizer, quando a gente diz assim, tem uma certa verdade, né, nisso que eles estão dizendo, porque eles estão relatando algo que, embora não tenha acontecido com ninguém, né, pega ali uma história do Machado de Assis, pega ali uma história do Tolstói, bom,
ele não está descrevendo a vida de ninguém, ele está relatando um certo padrão de comportamento, uma coisa com a qual a gente pode se identificar. Então tem uma certa verdade ali, mas é uma verdade subjacente ao modo como o mundo é, ao modo como as pessoas se comportam. É a mesma coisa na antiguidade, as histórias antigas, as lendas, os mitos e também a astronomia. Então tem uma complexidade aí que é enorme, entende? Então é por isso que esses fenômenos não vão embora, que nem vai um boato aqui, alguém inventa uma história qualquer, né? Eu lembro de coisas que as pessoas contavam, sei lá, quando eu era jovem, criança. Hoje em dia ninguém mais fala naquilo. Então tem coisas que ficam e tem coisas que não ficam na tradição oral, cultural. E essas que ficam, elas dizem respeito a coisas mais profundas no nosso comportamento, na nossa mente. Então, é um erro ler ou entender essas concepções da mesma maneira que a gente entende, por exemplo, uma descrição científica do mundo. A função delas era diferente, vocês entendem? Mas isso não quer dizer que elas sejam irracionais, ou misticismo, ou desprezíveis, ou obscurantistas. Não. Acho que não. Mas isso é um tema interessante, tá? A gente pode voltar a isso depois. De qualquer maneira, é importante saber, nenhum dos antigos tinha essa atitude que a gente tem hoje, ou mesmo aqui o pessoal do Renascimento, tinha essa atitude que a gente passou a ter na academia com relação a esses fenômenos, tá? Nem Newton tinha, por exemplo. Então é uma coisa que perdurou bem mais tempo. É muito recente essa nossa atitude atual com relação a esse tipo de fenômeno. Então tá. Então, vocês deem uma olhada, me mandem quem não me mandou o exercício, tá? Para os últimos capítulos, para esse agora, que é esse agora é o quarto, né? Vocês até a semana que vem, tá? O quarto exercício. O quinto capítulo já está na página da disciplina. E em breve eu mando o próximo vídeo sobre o capítulo quinto. E a gente se encontra novamente na quarta que vem, às 10 horas, tá bom? Qualquer coisa vocês me escrevam. Tá, ok. Certo. Certo.